Certa vez eu estava aqui em Curitiba dando uma palestra no Farol do Saber sobre o conceito de ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. E uma professora levantou a mão e me perguntou: Andrés, esse conceito de ressurreição certamente é simbólico, não é? Bom, a pergunta que ela fez é muito pertinente. Por quê? Há um livro do Mircea Eliade chamado O Sagrado e o Profano. Inclusive, há alguns vídeos aqui na internet da professora Lúcia Helena Galvão, do canal Nova Acrópole. Você pode dar uma olhada e tudo mais, né? É um livro que fala sobre a busca do ser humano por sentido, né? E vai dizer que o ser humano ele vai utilizar estruturas simbólicas, histórias, para que através dessas coisas ele dê um significado à realidade, né? Então o ser humano ele vai tentar dar significado às coisas, né? E para isso ele vai usar aí símbolos, histórias, mitos e tudo mais, né? Então isso é muito interessante, e ele vai dizer, né, que o que é mais importante não é tanto a literalidade de algo, mas sim o seu significado, né? O que está por detrás daquilo que está querendo ensinar, até porque às vezes nós não conseguimos identificar a literalidade. Por exemplo, a professora Lucilena ela vai dar um exemplo da história do rei Arthur, né? Ela vai dizer que nós não temos condições de avaliar a história, se foi real, se não foi. Mas independente disso, né, essa história ela é real porque a cada pessoa que lê, né, ela incorpora aquilo na vida e ela vive aquela história, né? Então, ou seja, os princípios daquela história ela implementa na sua vida e ela passa a viver. Então, quer dizer, aquilo que pode ser um relato mitológico se transforma real. Então, mitológico aqui não no sentido negativo de algo simplesmente inventado, mas no sentido mítico. Ele vai querer dizer que é no sentido de que através de uma história, através de algo, você quer dar sentido, né? Então, ele tem o seu valor, né? Mas não está na literalidade, sim no seu significado. Bom, e aí, como que fica a Bíblia em relação a isso? Será que as suas histórias, né, os seus contos, são apenas simbologias? E de fato, nós encontramos muita simbologia na Bíblia. Nós encontramos parábolas, nós encontramos símbolos, né? Por exemplo, vou citar um aí que eu fiz num vídeo passado, né? Falando, por exemplo, de Gênesis 1, né? Então a gente leu lá que no primeiro dia Deus cria a luz e no quarto o sol, né? Ora, mas se antes do sol ser criado a terra, né, já tinha tarde e manhã, então que luz era essa, né? Se a terra depende do sol, né, para girar em torno dele, né, e tudo mais. E aí como é que fica essa questão científica, né? Quer dizer que a terra foi criada antes do sol, mas não é o sol que precisa estar lá para que os planetas girem ao redor dele, né? E aí a gente viu que o principal objetivo do texto ali é dizer para um povo que adora o sol que a luz, eles têm luz por causa de Deus, né? Deus disse haja luz, houve luz, não por causa do sol. Então é um texto que ele tem o objetivo, né, de acabar com a idolatria dos povos, né? Então a gente conversou muito sobre isso, de que o significado do texto não depende da sua literalidade, né? Então a gente usufrui do sentido do texto sem estar preocupado com esses pontos de literalidade, né? Então a gente encontra isso na Bíblia, né? Até teve uns debates aí de algumas pessoas que creem que a Terra é plana e tal, e discutiram comigo e tal, disseram que não, porque eu quis dizer, né, que se nós formos a literalidade do texto, a gente vai acabar acreditando que a Terra é plana e tudo mais, né? E ele não tem esse objetivo, né? O texto ele tem objetivo teológico e não científico, né? E tal. Mas aí um monte de gente debateu comigo, bateu na tecla, não, a Terra é plana porque a Bíblia diz e tal, né?
E aí eu quis demonstrar que esse não era o objetivo da Bíblia, né? Independente dessas tretas aí, dessas discussões, né? O que eu tô querendo mostrar é que, assim, o argumento do Mircea Eliade faz muito sentido, né? Da gente realmente buscar na Bíblia, enfim, ele não fala da Bíblia especificamente, mas buscar mais o sentido de algo do que a sua literalidade, né? Apesar disso, no cristianismo, a ressurreição é um conceito que se tem como algo literal e não simbólico, né? Então, na verdade, a gente tem dois conceitos, por exemplo, de ressurreição. A gente tem a ressurreição como algo simbólico, tá? Então, por exemplo, Romanos 6, verso 4, a gente tem esse conceito, né? Romanos 6, verso 4, onde afirma o seguinte, né? Aqui, ó, no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. No verso 4 ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui a ressurreição é uma ressurreição espiritual, né? Ele está querendo dizer de morrer para a antiga vida e renascer para uma nova vida, né? Então você vê, aqui você tem um conceito de morte e ressurreição extremamente simbólico, né? Em João 3 Jesus fala, né? Que as pessoas devem nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nascer de novo, né? Aí o Nicodemos ele vai tentar literalizar, né? Ah, mas aí vai ter que voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus falou, não, você não está entendendo, né? No sentido espiritual, né? Nascer de novo, que é esse sentido da ressurreição, né? E aí você vai ter uma série de parábolas de Jesus que são histórias fictícias, né? Mas que buscam dar um sentido para as coisas e ensinar lições, né? Então você tem aqui um conceito muito parecido com o que o Mircea Eliade está falando, né? De usar símbolos, histórias e coisas físicas para dar um significado. Apesar disso, o conceito de ressurreição na Bíblia, ela acaba transcendendo, ela acaba indo além apenas de uma questão simbólica, né? Então é o que nós vamos ler, por exemplo, em 1 Coríntios 15. Então a gente vai ver que a gente vai encontrar os dois conceitos, tanto simbólico quanto literal, nas Escrituras, né? Então 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, Paulo ele diz assim, verso 12, ora, como alguns afirmam dentre vós que não há ressurreição de mortos, a ressurreição física do corpo, né? Daí ele diz assim, ó, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Ó, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecereis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Né? Daí ele vai dizer, bom, se a nossa vida se limita ao que nós vemos, então acabou, né? E ele diz no verso 32, bom, se não tem ressurreição do corpo, então vamos comer, beber, pecar à vontade, que não tem sentido nenhum a vida. Bom, isso é muito forte, né? Lá em Lucas 24 também, né? Quando os discípulos olham Jesus, eles ressuscitado, eles não acreditam, e aí Jesus fala assim, peguem em mim, né? Daí eles pegam lá, eles não acreditam ainda que é Jesus, né? Como assim, né? Ressuscitado, aí Jesus pede para que eles deem algo para ele comer, ele come para eles verem que realmente era uma ressurreição física, né? Então a Bíblia ela vai ter os dois conceitos de ressurreição, tanto simbólica como uma restauração da vida espiritual, também como o conceito de uma ressurreição física, literal, né? Bom, mas aí alguém pode perguntar, tá, Andrés, mas daí como que a gente harmoniza, né? Esses dois conceitos do simbólico com o literal na Bíblia. Isso não seria fundamentalismo? Não seria eu pegar o texto bíblico e literalizar? Bom, é aí que a gente vai entrar. Então essa foi a introdução para o tema de hoje, tá? O que acontece é que a forma de ver o mundo e a natureza humana dentro das Escrituras, né, tanto do Antigo e do Novo Testamento, é um pouco diferente da estrutura de pensamento que a gente vai encontrar no mundo afora. Então eu vou dar alguns exemplos para a gente entender essa diferença de pensamento, né? Por que para alguns há uma importância maior apenas na simbologia, enfim, e outros na literalidade, né? Em que sentido uma coisa tem a ver com a outra, né?
em que sentido uma coisa pode ser fundamentalismo ou não, tá? Então vamos entender tudo isso, tá? Bom, então primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre a visão dualista nas religiões, tá? Então eu vou citar um pouquinho sobre o pensamento grego, tá? Meus cachorros aqui estão tão doidos aqui, tá? Não liguem. Bom, então, como que é a visão dualista, né? O que significa dualista? Significa separar em duas essências, tá? Basicamente a natureza humana, tá? E o mundo também, tá? Então, assim, por exemplo, como que os gregos, eles explicavam o mal? Ora, se Deus ele é bom, se Deus é perfeito, como que a gente vê um mundo mal e imperfeito? Ora, que Deus é esse? Como explicar isso, né? Então, qual foi a explicação grega? Ora, a gente tem um Deus perfeito, né? Que ele está na esfera imaterial. Porque o que a gente vê é imperfeito. Opa, então o perfeito só pode estar naquilo que a gente não vê. É por isso que o perfeito é imaterial, é aquilo que nós não vemos. E tem a ver com o mundo das ideias, da consciência, da luz, né? Dessa consciência plena. Então, o mundo das ideias vai ser tido como algo criado, né? A consciência, a alma, digamos assim, né? A consciência, enfim, essa coisa imaterial, é criado por esse Deus perfeito. Então a alma, né, que seria a consciência e tudo mais, ela é perfeita e é imortal, porque foi criada por um Deus perfeito. Então por isso que ela é perfeita e é imortal, tá? E aí o mundo físico, como que a gente resolve, né? Aí os gregos vão explicar que o mundo físico foi criado por um Deus menor, digamos assim, um tal de demiurgo, né? E aí, né, esse Deus ele já não é tão top quanto o Deus né, do que criou a alma, criou o mundo das ideias e tal. Então por isso que a gente tem um mundo imperfeito, porque na verdade foi uma obra meio assim, eu tô falando assim de uma forma simplista, mas assim só pra ficar mais descontraído, né? Esse Deus menor aí, ele era meia boca, assim, não era tão bom quanto, né, o Deus principal. E aí ao criar o mundo físico, ele vai criar um mundo imperfeito, e por ser imperfeito é mortal, né? A matéria, ela não é perfeita e boa como a alma, né? Ela já é má e tudo mais, né? Aí você tem essa ideia das tendências do corpo, né? Ao mal, a sexualidade pervertida, a glutonaria, né? Isso tem a ver com o corpo e tal. Então, o corpo é visto como algo mal, e o espírito como algo bom, tá? Então você tem essa separação, dualismo. Imaterial bom, perfeito, né? E o corpo ruim. Então a morte, ela é vista como a libertação da alma. Então o corpo que é mal está aprisionando a alma, né? E quando o corpo morre, a alma se liberta, né? Então a morte é vista como uma libertação, tá? E esse conceito ele vai atingir ele foi, na verdade, né, o Sócrates, ele vai para o Egito e ele bebe das fontes do Egito para ter essa ideia de dualismo e tudo mais, onde ele vai desenvolver toda, né, as ideias e tudo mais, né. Então, a fonte, né, aí, grega não é uma fonte que veio, assim, 100% original dos gregos, não. Isso já tem fontes lá no Egito, né? Então a gente vai ver, por exemplo, lá em Deuteronômio 18, né? Deus falando para os povos e tal, que eles, para os israelitas, que eles não deveriam fazer como as outras nações, que consultavam os mortos, feiticeiros e tudo mais. Então, quer dizer, eles já tinham essa visão de conexão de um mundo físico com o espiritual, né? De vida após a morte e tudo mais, né? E aí você percebe em Deuteronômio que Deus vai ir contra, né, essa ideia nas escrituras do Antigo Testamento. Então, só para explicar assim, essa questão de ideia dualista, né? E como ela já existe muito antes da Grécia, né? Mas a Grécia, ela vai... os filósofos gregos, eles vão trabalhar a partir dessas fontes que os historiadores dizem se originar lá no Egito, né? Essa questão de vida após a morte e tal. Daí tem muitos debates, aí tem, por exemplo, as ideias da onde que surgiu essa ideia de vida após a morte, né? Alguns vão dizer que, por exemplo, uma pessoa sonhava, né? Tinha um sonho com alguém que morreu, digamos, sei lá,
um vizinho morreu, né? E aí a pessoa tinha um sonho com esse vizinho. Aí ela acordava e achava, tive uma conexão com aquela pessoa. Eu vi ela tá vivendo depois da morte, né? Então, a partir desses sonhos com pessoas que já morreram, né? Enfim, então tem muito debate sobre a origem desse pensamento, né? Mas é muito interessante porque ele vai, assim, a maior parte das religiões, né? Então, você pega e ele vai atingir desde as religiões, assim, pagãs, digamos assim, né? Quanto dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, né? Então, esse pensamento dualista entre corpo mortal, alma imortal, corpo tem pecado, alma não tem. Essas divisões aí a gente vai encontrar no cristianismo também, né? Então, no catolicismo você vai ter a intercessão dos santos, né? Ou dentro dos protestantes, né? A pessoa morre, mas a sua alma está com Deus no céu, né? E tudo mais. É muito interessante até, porque isso daí é só um parênteses, porque a gente vai ler lá 1 Samuel, capítulo 28, quando você tem Samuel consultando uma feiticeira, né? E daí ele levanta lá Samuel, né? Ele pede para a feiticeira, por favor, eu quero falar com Samuel, né? E aí Samuel já tinha morrido, né? E a feiticeira vai chamar Samuel. É muito interessante que Samuel, no texto bíblico, ele sai do Sheol, né? De baixo ele sobe, né? Ele tá dormindo lá, daí ele levanta, assim, quem tá me incomodando aqui, né? É muito interessante, né? Que no texto bíblico, Samuel ele não sai do céu e vem pra terra, olha, eu tava lá no céu. Não, ele vem do Sheol, estava dormindo no Sheol, né? Sem fazer nada. Que é o que Eclesiastes 9, verso 10 diz, né? No Sheol, para onde você vai, não tem nada, né? Você vai estar dormindo e tal. Mas enfim, só para descontrair um pouquinho aí, né? Então, gente, então essa é a primeira visão. Agora eu vou apresentar um pouquinho do conceito bíblico, tá? Pra gente entender. Então, na visão dualista, o corpo não é tão importante, tá? Não que ele não seja importante, mas a alma é mais importante, tá? O importante é salvar a alma, né? O corpo já era, né? Bom, no conceito bíblico, ele já vai bem de encontro com essa ideia, né? Nos primeiros pontos, por exemplo, na leitura de Gênesis, a gente percebe, né, ali um Deus bom, né, perfeito, que cria tanto o mundo das ideias quanto o mundo físico. Então aqui você não tem dois deuses, um bom que criou o mundo das ideias perfeito e um mau que criou o mundo físico imperfeito. Não, é um único Deus que cria tanto a consciência quanto a matéria. E a matéria não é má em si mesmo, né? Então o texto vai dizer, por exemplo, que o mesmo Deus que criou a consciência cria a matéria e diz lá, eis que tudo era muito bom, né? Então você vê que ali o texto diz que o ser humano ele era bom, né? Eles eram inocentes, né? E tudo mais. Aí Deus criou o sexo, né? E o sexo é bom, e os animais são bons, e o fruto da árvore é bom, né? Ele cria o ser humano com pó, né? Então, não existe essa ideia no texto bíblico de um corpo mau, de separar, né? O espírito é bom e o corpo é... Não, o corpo é bom tanto quanto a consciência, porque foi criado pelo mesmo Deus perfeito. Percebe a diferença do pensamento dualista aqui, grego, né? Bom, então, o corpo não é visto como a prisão da alma, mas como o templo do Espírito Santo, né, nas Escrituras. Então, também aqui você tem uma diferença de conceito. O corpo não é visto como mal em si mesmo, né? Mas ele é templo do Espírito, não uma prisão da alma, né? E aí o mal, né? Como explicar o mal? Para os gregos, o mal é resultado de um Deus meia-boca que criou a matéria meia-boca. Basicamente isso, ou seja, a matéria é má em si mesma, né? No conceito bíblico é diferente, a matéria não é má em si mesma, tá? Mas o que acontece? O ser humano, que era bom no corpo e na consciência, ao se separar de Deus, que é a fonte da luz, do amor, da harmonia, da paz, de tudo isso, ele passa a sofrer a escassez daquilo que Deus oferece. Igual, por exemplo, você tem uma TV, tá na tomada, tirou da tomada, ela vai apagar. Mais ou menos essa explicação do texto bíblico, né? O ser humano estava conectado com Deus, né? E aí, não só a consciência era imortal, mas o corpo era imortal também, né? Pelo menos é o que o texto bíblico diz, né? Corpo bom, imortal, né?
se estivesse conectado com Deus e tudo mais. A partir do momento que o ser humano toma a decisão de se desconectar com Deus, ele passa a sofrer, né? Escassez daquilo que Deus oferece. Então, Deus oferece vida, agora ele está desconectado de Deus, ele vai ter falta de vida. É aí que surge a morte, né? Deus é fonte de alegria, paz e amor. Bom, agora ele vai sofrer falta de amor, ele vai ter egoísmo, né? E tudo mais. Então, o mal é visto, é explicado no texto bíblico como o resultado dessa desconexão. Então, é um conceito muito diferente do dualismo grego, né? O mal não é inerente, não é porque Deus fez algo meia boca, mas porque nos separamos de Deus, né? E o homem é visto como um todo, né? Bom, que mais, gente? Esse mal, né? No conceito bíblico, ele vai afetar não apenas o corpo, mas também a alma, né? Então, nós temos textos, por exemplo, alma, coração e mente, basicamente a mesma palavra no texto bíblico, né? E aí você vai ver o texto bíblico dizendo, né? Em Marcos 7, Jesus vai dizer, por exemplo, que é do nosso coração que procede tudo que é mal. Opa, então quer dizer, o mal está no meu coração. E coração na Bíblia é alma, né? Então, então quer dizer, a minha alma está contaminada pelo mal, né? Da minha alma, do meu coração, da minha mente, procedem tudo que é mal, né? A gente vai perceber que a Bíblia fala, inclusive, de santificar o coração, a mente, né? Em outras palavras, diz o corpo, a alma e o espírito, ou seja, está tudo contaminado pelo mal. Daí a Bíblia vai dizer para não confiar no coração, nossa mente é pervertida, é maligna. Então, não só apenas o corpo, a gente não é apenas vítima do corpo, mas a nossa alma, a nossa consciência também é afetada pelo mal. Então, não existe essa separação como no conceito dualista. Não, a alma é perfeita, né? Não peca e tal. Não, o corpo que é mal. Não, aqui, corpo e consciência são maus, né? É o que a gente chama de depravação total. O ser humano foi afetado completamente com essa separação de Deus, né? Deus é a fonte não apenas do corpo, mas também do espírito, né? Da matéria, mas do que é imaterial. Então, ao se desconectar, você tem a desconexão de tudo. Não foi desconectado só o corpo, mas o espírito permaneceu. Não. Tudo está sofrendo um processo de desconexão, né? Então, tudo sofre o processo de deteriorização, que é o que a gente vê no texto bíblico. Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão vai ver a morte atingindo não apenas o corpo físico, mas também os elementos da alma, que seriam a consciência e o coração, os sentimentos e tudo mais. Então, por exemplo, a gente não vai ter tempo para debater, porque isso é um debate, inclusive, dentro do cristianismo, né? Sobre a morte da alma ou não. Mas eu só estou trabalhando com os conceitos, não é o propósito do texto do estudo agora, né? Então ele diz lá em Eclesiastes 9, né? Verso 3. O coração dos homens está cheio de maldade. A alma do homem, né? Está cheia de maldade. Bom, se a alma peca, qual que é o salário do pecado na Bíblia? O salário do pecado é a morte. Ora, se tem pecado no corpo, se tem pecado além do corpo, mas também tem na alma, então se o salário do pecado é a morte, logicamente a gente entende que a morte atinge o corpo quanto a alma. A não ser que a alma não tivesse pecado, daí ela poderia continuar imortal, né? Agora, se a alma também é afetada pelo mal, e o salário do mal é a morte, bom, e aí a alma continua eterna, imortal, né? A não ser que a gente pense como os gregos, né? Aqui, no texto bíblico, é difícil a gente fazer essa separação, né? Então, é por isso que Salomão vai dizer, para aquele que está entre os vivos, existe esperança, né? Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que é onde morrer, eles têm consciência. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou seja, a sua mente que foi afetada pelo pecado, a sua consciência que foi afetada pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, quer dizer, a morte chegou inclusive na consciência. Por quê? Porque os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não têm consciência, né? Porque a sua memória jaz no esquecimento e não recebem recompensa, né? Daí ele diz, verso 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, né? Então, sentimentos não existem mais, né? Aí, verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no Sheol, no além, ele diz, para onde você vai, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, aqui dentro do pensamento de Salomão,
A morte é morte, não de uma parte, né? Mas é uma morte completa, tanto física quanto da consciência, dos sentimentos, do coração, da mente, da alma, né? E tudo mais. Porque o ser humano inteiro foi afetado pelo pecado. Em Eclesiastes 7, verso 20, ele vai dizer, não há homem que não peque, né? Então, o pecado é uma manifestação que acontece em todo homem. Se o homem foi depravado totalmente, a morte se dá de forma completa também, né? Bom, tem um outro texto também, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que fala dessa contaminação da alma, do espírito, né? Pelo pecado, também no conceito bíblico, né? Diz assim: purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Né? Então, a impureza é algo que está tanto na carne quanto no espírito. Então, mais uma vez, aqui bem diferente da visão dualista, onde, né, não, o corpo é que é imperfeito, mas o que morre, mas a alma não morre porque ela é perfeita. Não, aqui a gente tem espírito, né, a parte consciente, a consciência, como também afetada pelo mal. Ela não é perfeita, ela é imperfeita, ela é má, né, do ponto de vista bíblico, e se é má e é imperfeita, ela morre assim como o corpo. É por isso que para Paulo não vai fazer sentido imaginar uma redenção sem a ressurreição do corpo. Porque se o corpo e a consciência estão atrelados, os dois foram destruídos, os dois precisam ser salvos. Você entende? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que no pensamento cristão não existe separação entre uma realidade e outra, mas uma conexão. Uma realidade afetada, a outra também é. Né? Uma realidade é salva, a outra também é salva. As duas coisas estão conectadas, não estão separadas, como no pensamento pagão. Né? Então é por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, ele vai dizer: se não existe ressurreição do corpo, ou seja, se o corpo não é possível salvar o corpo, físico, literal, né? Então ele falou, então coma, peque à vontade, porque não vai dar em nada. Ora, pensa comigo, se Paulo tivesse uma visão, né, grega, pagã, o que ele pensava? Não, se cuida porque pelo menos você salva a sua alma, né? O corpo não salvou, mas pelo menos a alma. Aqui ele não vê a possibilidade de separar as duas coisas. Ora, se não é possível salvar o corpo, não salva a alma, porque as duas coisas estão entrelaçadas, né? Então, em 1 Coríntios capítulo 15, no final, quando ele fala da restauração futura, né? Ele fala do pecado, da maldade sendo retirada do ser humano, ele fala do corpo e da consciência, né? Então, o ser humano que tem corrupção passa a não ter mais corrupção, né? O ser humano que tem o coração profano passa a não ter mais o coração profano, né? Então isso se reflete dentro dele, na consciência, no que é imaterial, e se reflete no material, o seu corpo também não vai morrer. Então, 1 Coríntios 15, né, Paulo vai afirmar: sem ressurreição física não existe nada, né? Então, o físico sem pecado é o coração sem pecado, né? Então, mas daí a gente pergunta, mas Andreas, e qual que seria a garantia da realidade física que se aguarda para o futuro? Essa expectativa que Paulo tinha de uma redenção física. Mas qual que é a garantia que nós temos disso? Bom, em Romanos 8, Paulo vai dizer que a expectativa futura, né, em relação à redenção, é porque nós já temos uma experiência presente. Então, lá em Romanos 8, ele vai dizer o seguinte: se habita hoje, né, em vós o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus, esse mesmo Espírito que habita em vós agora, né, que ressuscitou Jesus, dentre os mortos também vai vivificar o vosso corpo mortal, né, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, ele está dizendo assim, a realidade que eu tenho hoje, ou seja, a presença do Espírito Santo que eu tenho hoje, que está transformando o meu coração, é a garantia que eu tenho que no futuro, né, ele vai terminar essa obra, né? Então há um texto que diz assim, que Deus irá finalizar o que ele começou, que Deus ele não faz nada sem finalizar. Ora, se Deus ele só transforma meu coração, agora eu morro e acabou, né? Então foi uma transformação incompleta, né? Essa ideia de Paulo.
não serviu para nada, porque acabou, né? E aí, vão vir outras pessoas e o mundo sempre está meia boca e nunca melhora. Então, quer dizer, a obra divina é uma coisa meia boca, meio assim que... Quer dizer, Deus transforma o nosso coração, mas ainda tem Covid no mundo. Deus transforma o nosso coração, mas tem estupro, tem morte, tem assassinato. E aí, a obra de Deus é incompleta, né? E aí, as pessoas que fizeram injustiça, né? Como é que ficam essas pessoas, né? Elas fizeram injustiça, ninguém viu, e aí? Elas não vão ser punidas por isso? Então não há justiça no mundo, né? Então, a resposta para todas essas perguntas está no futuro e não no presente. Ora, se não há redenção no futuro, então as injustiças que foram feitas e ninguém viu, ficaram por assim dizer, né? Não foram solucionadas. Então, não há justiça no mundo, não haverá justiça, né? Não há salvação, porque daí o morro acabou. Então, assim, ele está querendo dizer, então não dá em nada, na verdade, né? Tudo não passa de uma ilusão, então a fé não serve para nada, porque no final vai dar em nada, né? E aí o que ele tem é justamente o contrário. Não, gente, se Deus está transformando o nosso coração hoje, isso significa que ele vai completar aquilo que ele começou, porque Deus, a não ser que você creia que Deus começa alguma coisa e não termina, é um Deus meio demiurgo, assim, uma coisa meio meia boca, mas o Deus de Paulo era um Deus perfeito, um Deus bom, um Deus que completa aquilo que ele terminou, né? Então, para Paulo, a realidade presente é comprovação da realidade futura, né? Então, a ressurreição de Cristo, literal, física, é evidente, é a prova daquilo que vai acontecer conosco, é um exemplo, né? Então, por isso que dentro do cristianismo é tão importante essa realidade. Então, não há divisão entre... Quer dizer, se algo acontece dentro do meu coração, ele vai acontecer no meu físico. Não há separação. É por isso que eu digo que no começo a gente perguntou, mas a ressurreição é apenas simbólica? É simbólica e literal ao mesmo tempo. Não dá para separar as duas coisas, porque ela existe no mundo imaterial, né? Por existir no mundo imaterial, ela se reflete no mundo físico. Então, se há ressurreição no mundo imaterial, existe ressurreição no mundo físico. Né? Assim como o mal. Ora, se o mal existe na realidade imaterial do espírito, da alma, ele também existe no corpo. Então, não existe separação entre as coisas. Ah, não, uma coisa é má, outra coisa é boa. Uma coisa ressuscita, outra coisa... Então, não, a ressurreição é só a ressurreição daqui do coração, não do físico. Mas é que no pensamento bíblico não existe separação. As duas coisas são uma coisa só. Entende? Então, ressurreição do coração é a ressurreição física. Entende? Porém, a ressurreição física é algo... É o que a gente chama de já e ainda não, né? Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus já começou. Nós já estamos diante da presença de Deus. Nós já temos acesso ao seu trono. A redenção já aconteceu. Nós já fomos salvos. Mas, ao mesmo tempo, né, Jesus e os discípulos vão dizer que o reino vai vir. Que um dia nós vamos estar no trono. Jesus fala, quando vocês virem a redenção se aproximando, então a redenção é algo que vai estar no futuro, quando nós formos salvos, né? Então você vê que você tem uma realidade presente e uma realidade futura. Né? A realidade presente aponta para a futura. Então são duas coisas conectadas, não há separação. Ao viver o trono de Deus, o reino, a redenção e a salvação agora, isso aponta para o futuro, para a concretização do futuro. Né? Então não é uma coisa que eu tenho só agora e mais nada no futuro. Então não existe nenhuma fé para o futuro. Não. Isso que eu vivo agora, ele me conecta com o futuro. Por quê? Porque ao ser transformado pelo coração agora, e o coração está conectado com o corpo, no futuro essa transformação é completada, porque Deus não faz nada incompleto. Então a gente percebe que é um conceito bem diferente do conceito dualista grego, onde o mal é causa por causa de um Deus lá imperfeito, né? Não, o mal aqui é desconexão com a fonte que afetou todo o ser, e a salvação, se o pecado afetou todo o ser, a salvação afeta todo o ser também. Não existe salvação de uma parte, né? Porque não existem dois deuses, um de um mundo, outro de... Não, é um Deus que criou tudo, né? Ele criou a matéria para ser vivida dessa forma, né? E a missão divina é essa reconexão com Ele, né? Então aqui é algo muito importante também, né? Como nós entendemos? Por que nós morremos? Porque Deus é vida, nós se separamos dele, tá faltando vida. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, né? Eu vou te dar água,
vou te dar, né? Eu tenho alimento que vai te alimentar, que não é só o físico, né? O espiritual, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, Deus quer se reconectar. A gente falta vida, falta amor, falta luz. Ele quer se reconectar conosco, né? Essa conexão, ela não é apenas uma conexão parcial. Me conectei um pouquinho. Por enquanto, ela é parcial, né? Mas a esperança cristã é de, no fim, estar conectado completamente. Hoje a gente está tipo uma luz meio capengando, assim, sabe? Querendo viver, né? Mas há um momento em que a luz vai brilhar completamente. Essa é o que chamamos de redenção, né? Bom, e essa conexão, né, ela é completa. Ora, se a realidade divina, se a morte, o sofrimento, o egoísmo, tudo que é de mal, né, é resultado do mal, né, da desconexão, e o mal não faz parte da realidade divina, senão Deus seria mal, Deus seria pecador, né, ou seja, o mal não fazendo parte da realidade divina, ora, ao estarmos conectados com Deus, não estamos conectados com o mal, né, ou seja, é por isso que Apocalipse vai dizer que ao estarmos conectados com Deus, a morte não existirá, porque a morte não faz parte da realidade divina, entende? Então, por isso que Marta, ela fala, quando ela perde o irmão, Jesus vem e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela entendeu que na realidade divina não existe morte. A morte não faz parte da realidade divina, no pensamento cristão, né? Mas é o resultado da desconexão com Ele. Ao estarmos conectados com Ele novamente, não existe morte. Bom, então aqui a gente vê o mal afetando todo e a salvação total também, não apenas parcial. Então esse é o contraponto aí com a ideia do Mircea Eliade, né? Sim, né, o pensamento cristão ele vai ter muito símbolo, muitas parábolas para dar significado às coisas, né? Mas também esse significado que atinge o espírito, atinge o físico, né? Então isso é muito importante para nós entendermos aí o pensamento cristão, judaico-cristão, enfim, o pensamento das escrituras, né? Não que o pensamento grego, o pensamento dualista não tenha contaminado também os cristãos, né? Os judeus de alguma forma, né? Mas é importante a gente buscar talvez a essência, né, das escrituras e essa entender a diferença entre as coisas, né? Talvez a gente possa entender um pouco melhor porque no cristianismo não existe separação entre uma coisa e outra, não existe uma parcialidade, mas existe o todo. O todo está perdido, o todo é salvo, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Podem deixar a opinião de vocês aqui. A gente não se propôs a encerrar esse assunto ou tratar de uma forma ampla. Esse assunto é muito amplo, há muito debate e tudo mais. Só quis mostrar para vocês a diferença do pensamento grego com o pensamento bíblico, né? E entender que se você, né, é um cristão, ou mesmo não sendo, entender que aquilo que Jesus propõe como salvação é uma salvação completa, não é uma salvação incompleta, parcial, apenas uma parte, né? E a prova disso é que quando a gente vai ver os milagres de Jesus, né, a atuação dele, a gente vai perceber que a atuação dele é sobre a natureza, né? Então ele acalma o mar, aquele domínio que o ser humano perde da natureza, Jesus recupera. As doenças que têm a ver com o mundo físico, né, ele controla, né, até a morte, as doenças espirituais, os demônios. Então, quer dizer, a ideia do texto bíblico é dizer que Deus está acima do mal em todas as esferas. Não apenas na esfera espiritual, mas na esfera física também. Ou seja, Deus domina sobre tudo. Deus está além, né? Nós não temos poder para isso, para dominar a morte. Nós não temos poder para dominar a consciência, o corpo. Mas Deus tem. Deus está acima da criação. Ele pode controlar a criação, ele pode controlar a vida, né? Jesus disse, eu tenho as chaves da morte, vocês não têm, mas eu tenho. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor, da vida, da justiça, né? Então é através dele que nós obtemos a redenção, né? Então isso nos traz esperança. Tira de nós o peso de nós querermos salvar o mundo, né? Entendermos que é no poder de Deus que essas coisas acontecem. Então nossa confiança, a gente passa a uma situação de humildade, reconhecimento de quem nós somos, das nossas limitações. E passamos a confiar naquilo que está além de nós,
né? Então isso é muito importante para nós, ainda mais nesse mundo onde as pessoas colocam essa carga, esse fardo de quererem salvar o mundo, né? Então, ao mesmo tempo, né, que nós confiamos em Deus como Salvador, Jesus, ele pede que através do poder de Deus nós façamos diferença na vida das pessoas. Então é muito diferente de, por exemplo, eu querer salvar o mundo com as minhas forças, de que eu querer fazer a vontade de Deus e ele me usar para cumprir o seu propósito, né? Então, quer dizer, eu não estou sozinho, né? Eu entendo que a esperança não está em mim, não sou eu que vou converter as outras pessoas com os meus argumentos, vou fazer com que elas mudem de ideia, né? Mas é Deus que trabalha no coração humano, ele é o único que pode transformar esse coração, a gente não tem poder para isso, né? Então, eu acho que essa é a beleza da fé cristã, né? Deixar de confiar em nós mesmos e confiar naquilo que está além de nós, que é Deus, né? E essa esperança de redenção completa. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem os seus comentários e até o próximo vídeo.